Em continuidade às atividades culturais e científicas da Advocacia Vanderlei de Paula Barreto, será proferida na sequência a conferência intitulada A Compra e Venda de Imóveis no Direito Brasileiro, a qual foi apresentada originalmente no 23º Congresso Anual da Associação de Juristas Alemanha-Brasil, que foi realizada na cidade de Hannover, na Alemanha, de 20 a 23 de novembro de 2014. Em razão da abrangência do tema, a conferência será dividida em 5 vídeos de 20 a 30 minutos cada. No primeiro vídeo será estudado o tópico número 1 a seguir, aquisição da propriedade imobiliária, o qual será subdividido em, primeiro, aquisição pelo registro do título, segundo, a estipulação de cláusula penal e de arras ou sinal, caparra para os italianos, e terceiro, a importância do registro da escritura pública definitiva de compra e venda do imóvel. A transmissão da propriedade imobiliária no direito brasileiro subdivide-se em 2 momentos. O primeiro momento é o momento negocial, aquilo que se denomina de causa da transmissão. É o contrato de compra e venda, é o contrato de troca, é o contrato de doação ou é o instituto da dação em pagamento. Mas só isso não basta. Há necessidade de um segundo momento, que vem a ser um momento burocrático, um momento registrário, não é? Em que se registra aquele título da compra e venda, seja da troca, da doação ou da dação em pagamento, no registro imobiliário competente. Portanto, se o pagamento do preço for à vista, celebram as partes um único contrato por escritura pública, lavrada por tabelião ou notário, a qual é título hábil à transferência do domínio mediante o registro do título no registro de imóveis. Se, todavia, o preço da compra do imóvel deve ser pago em parcelas, é usual as partes celebrarem um contrato preliminar, chamado também de pré-contrato de compromisso particular de compra e venda ou ainda promessa de contratar, o qual pode ser lavrado de forma livre, isto é, por instrumento particular. No contrato preliminar, as partes se denominam compromitente vendedor e compromissário comprador. Este instrumento particular não é título hábil à transferência do domínio sobre o imóvel. E aí, justamente, reside a sua utilidade e conveniência para as partes. Para o vendedor, a conveniência consiste na garantia em poder reter a propriedade do imóvel até o pagamento integral do preço. Para o comprador, consiste na segurança de que não perderá a oportunidade da compra do imóvel, além da possibilidade de efetuar o pagamento do preço em parcelas. O contrato preliminar cria para as partes uma obrigação de fazer um facere, ou seja, a obrigação de celebrar o contrato definitivo por escritura pública de compra e venda, a chamada obrigação de outorgar a escritura pública, após o pagamento integral do preço. Uma vez pago o preço integral pelo comprador e outorgada a escritura pública pelo vendedor, o contrato preliminar se considera cumprido e se extingue. Segundo tópico, a estipulação de cláusula penal e das arras ou sinal, caparra para os italianos. Comumente, vendedores e compradores incluem nos contratos de compra e venda de imóveis uma ou mais cláusulas penais. Existem 2 tipos de cláusula penal. Primeiro, a cláusula penal compensatória, que se refere à inexecução completa da obrigação. Ajustada a uma cláusula penal compensatória, que é aquela que interessa nesta palestra, aplicada a um contrato preliminar de compra e venda de imóvel, disporia o comprador da faculdade de executar o contrato, isto é, exigir por meio de ação judicial
o cumprimento da obrigação de outorgar a escritura pública ou exigir o pagamento da cláusula penal em dinheiro. O valor da cláusula penal não deve exceder o valor da obrigação principal. Assim, se o valor da obrigação principal, igual ao valor do imóvel adquirido, for de 1.000 euros, este será o valor máximo da cláusula penal. As principais vantagens da cláusula penal são: o credor fica dispensado de provar em juízo o valor das perdas e danos sofridos. Ainda que não tenha tido prejuízo algum, a cláusula penal será devida e o seu pagamento pelo devedor não lhe dará direito à repetição do indébito por não ser considerado hipótese de pagamento indevido ou de enriquecimento ilícito. Segundo, a cláusula penal moratória pode se destinar à recomposição das perdas e danos resultantes da mora no cumprimento da obrigação, por exemplo, atraso no pagamento de uma ou mais parcelas do preço, ou a garantir o cumprimento de outra cláusula específica, por exemplo, cláusula que prevê a obrigação do devedor inadimplente de arcar com os custos dos honorários do advogado do credor. Costumam vendedor e comprador contratar igualmente arras ou sinal de pagamento. Na prática, ocorre da seguinte forma: vendedor e comprador ajustam em um contrato preliminar a venda de um imóvel cujo preço é de 1 milhão de euros, que deverá ser pago em 10 parcelas de 100.000 euros cada. Incluem eles, então, neste contrato preliminar, uma cláusula de acordo com a qual a primeira parcela do preço, no valor de 100.000 euros, terá a função de arras ou sinal de pagamento. Este acordo ou cláusula de arras tem a natureza de um contrato real, isto é, não se considera aperfeiçoado inteiramente mediante o simples acordo de vontades, solo consenso, necessitando ser completado com a tradição da coisa, no caso dos 100.000 euros. Dois desfechos podem ocorrer aqui. Primeiro, o comprador cumpre o contrato preliminar integralmente. Embora o artigo 417, parte final do Código Civil, faculte a escolha entre, abre aspas, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero do principal, fecha aspas, a conduta mais racional é computar as arras ou sinal na prestação devida, ou seja, no preço total. Pois não faria sentido o vendedor exigir o pagamento de 10 parcelas e restituir então os 100.000 euros entregues pelo comprador no ato de contratação da cláusula de arras. Se o comprador não cumpre o contrato, o vendedor poderá considerá-lo resolvido e reter os 100.000 euros recebidos do comprador a título de arras. Se, ao contrário, for o vendedor que recebeu as arras, quem descumpriu o contrato, poderá o comprador considerá-lo resolvido e exigir a devolução dos 100.000 euros mais o equivalente, vale dizer, mais 100.000 euros com atualização monetária nos termos do artigo 418 do Código Civil. Outra finalidade da contratação de arras é a inserção do direito de arrependimento no contrato. As declarações de vontade, atos, negócios jurídicos e contratos são irretratáveis e irrevogáveis em regra no direito brasileiro. Pode, entretanto, em muitos casos, ser contratado o direito de arrependimento. No entanto, por construção jurisprudencial, os tribunais brasileiros firmaram o entendimento de que constitui abuso de direito, mesmo quando autorizado por cláusula contratual expressa, o exercício do direito de arrependimento ou direito de resolução do artigo 475 do Código Civil, quando o promitente já houver pagado o preço integral
ou parte substancial deste. O principal efeito da pactuação das arras de arrependimento é o de obstar que o compromissário comprador adquira o direito real à aquisição do imóvel de que trata o artigo 1417 do Código Civil já mencionado, em que não se pactuou arrependimento, considerando-se que o contrato preliminar cria para as partes contratantes a simples obrigação de fazer, ou seja, a obrigação de celebrar o contrato definitivo de compra e venda. Por escritura pública, repita-se, à parte credora será outorgado mero direito pessoal, o que significa a impossibilidade da execução in natura por meio da adjudicação compulsória do imóvel, limitando-se a pretensão do comprador à indenização de perdas e danos. Fala-se, neste caso, de eficácia pessoal meramente da obrigação. Na hipótese do Código Civil, artigo 1417, tem-se eficácia real da obrigação do vendedor de outorgar a escritura pública definitiva, à qual corresponde o direito real à aquisição do imóvel. Terceiro tópico, importância do registro da escritura pública definitiva de compra e venda do imóvel. Conforme já se disse antes, se o preço dever ser pago à vista, as partes celebram um único contrato por escritura pública lavrada por tabelião ou notário. Nessa escritura pública de compra e venda, o vendedor dá quitação ao comprador do preço integral recebido. Numa palavra, o comprador já terá cumprido a sua obrigação regularmente. Não é proprietário ainda, todavia. Transfere-se a propriedade imobiliária por ato entre vivos, por meio do registro do título translativo, do registro de imóveis, de sorte que, somente após o registro da escritura pública de compra e venda, o comprador será proprietário do imóvel adquirido. Pode-se dar, na prática, que o vendedor celebre duas ou mais escrituras públicas de compra e venda com compradores diversos, tendo o mesmo imóvel como objeto, o que não é legal, evidentemente. A precedência da data da lavratura de uma das escrituras públicas, por exemplo, uma foi lavrada no dia 10 de outubro de 2013 e a outra no dia 15 de novembro de 2014. A precedência da data da lavratura, por si só, não garante ao respectivo comprador prioridade no registro da sua escritura. O registro é efetuado em um processo que se inicia, normalmente, com a anotação pelo cartório de registro de imóveis em um protocolo para a pré-notação do registro. Na maioria dos casos, bastaria identificar-se, portanto, o protocolo com a data mais antiga para se estabelecer a prioridade de uma venda sobre outra. Alguns cartórios de registro de imóveis exigem, no entanto, além do protocolo, um requerimento escrito ou pedido verbal para realizar a pré-notação. Não se deve sobrever a insegurança que a aceitação pelo cartório de um simples pedido verbal do detentor do protocolo mais antigo, supostamente, gera para o detentor do protocolo mais recente. A validade da prenotação é de 30 dias. Recapitulando o conteúdo deste primeiro vídeo, foi visto que, na aquisição pelo registro do título, o contrato preliminar não transfere por si só o domínio. Somente o registro da escritura pública de compra e venda é hábil para tanto. A cláusula penal compensatória substitui o objeto da obrigação da parte penalizada, limitada ao valor desta. A cláusula penal moratória destina-se à indenização dos danos resultantes de inadimplemento parcial da obrigação, isto é, quanto ao tempo, objeto, lugar e forma. O sinal de pagamento ou as arras são contrato real, ou seja, aperfeiçoa-se somente com a tradição, com a transferência física do objeto, dinheiro ou coisa, vale dizer. Se aquele que prestou arras for inadimplente, perdê-las-á em benefício da contraparte. Se aquele que as recebeu for inadimplente,
devolvê-las-á em dobro.